Nesta segunda-feira vai estrear a novela SOS Me Estou Enamorando, a novela do Daniel Arenas, também com a Irã Castillo. Eu já assisti ao primeiro capítulo, porque sempre que vai estrear uma novela na segunda, a Televisa libera o capítulo na sexta-feira. Então você pode assistir essa novela pelo tuspenderradas.com. Lá não tem assim propaganda entrando o tempo todo. E também tem um site da Televisa, Canal de las Estrellas, que também você pode assistir por lá, por desses dois lugares. Só por essa informação já vale a pena que você já mereça a sua inscrição. Então, se não tiver inscrito no canal, se inscreva no canal. Bom, e bora para a crítica. O Ziel, tu gostou da novela? O que é que tu achou? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A novela está muito bem feita, ou melhor dizendo, está bem feita, mas está um bem feito sem pretensão. Dá para ver que tem uma produção muito mais humilde, não tem assim cenários muito bonitos, não tem uma preocupação com a fotografia, não, pode esquecer tudo isso. É uma novela muito, mas muito clássica, e eu diria até que muito mirando mesmo, olhando o público ali feminino, aquele público bem mais romântico. A história é de uma mulher que tem um filho, né? Esse filho, ele tem um pai que é bem irresponsável, o pai deixa ele dentro da casa e aí no prédio tem uma explosão e então quem salva esse menino é o Daniel Arenas e a partir daí, depois de salvar o menino, ele reencontra a mãe dele e aí eles começam a ter mais ou menos um romance. Só, ainda não começou o romance, né, no primeiro capítulo, só que é aquela história de sempre. Um monte de gente vai ficar atrapalhando aí os dois transar até o último capítulo. Então, pela história, não tem nada de novo, é mais do mesmo. Além do mais, é um remake, né, um remake da Argentina. Só que eu estava vendo a novela da Argentina, a novela tinha umas coisas bem diferentes, que eu acho que poderia deixar a história mais interessante, né? Porque lá, El Solteiro de Mi Vida era um homem que entregava água e tal. Aqui o Daniel Arenas, ele trabalha com uma gráfica de estampar camisa e está indo mal, então agora ele vai precisar pedir um empréstimo. E aí ele vai, creio eu, acabar fazendo uma sociedade com um homem lá que é o César Évora. César Évora emendando uma novela na outra, como sempre. E aí ele depois descobre que o seu sócio é pai também da Irã Castillo. Apesar, entretanto, de não ter assim, uma história tão moderna, diferente e tal, o texto está bem escrito dentro do que se cabe, não tem aqueles diálogos expositivos que é falando para o outro personagem, uma coisa que o outro personagem já sabe, só para a gente ficar sabendo, tem uma ou duas coisas assim desse estilo. Não, está bastante agradável os diálogos e as atuações, né? As atuações da Irã Castillo sempre com aquele carisma dela, o Daniel Arenas também. Dá para perceber que a diretora, a Soares, que já fez um grande sucesso na Televisa no ano passado com a novela Te Doy la Vida, que inclusive parece que vai estrear no SBT, né? Parece não, vai estrear porque o SBT já está anunciando aí essa novela. Dá para ver que ela tentou fazer aqui a mesma coisa. Um protagonista masculino que se apaixona por uma mulher que cuida de uma criança pequena. Ou seja, ela praticamente replicou a fórmula e eu acho que vai fazer sucesso, porque tudo bem que a história realmente assim é muito fraca e também não tem assim nenhum valor de produção. Porém, é uma novela que vai se sustentar muito no carisma dos protagonistas. Os dois realmente têm química, vai ser aquela novela para você assistir, daquela amada por tabela, né? Amada por tabela assim, você está solteiro, largado na vida, na seca, ninguém lhe quer. Aí você assiste essa novela, se sente como se estivesse também apaixonado e vai ver lá a Irã Castillo suspirando e o Daniel Arenas também, porque novela mexicana já sabe, né? O casal se apaixona assim no primeiro segundo que se vê. Então, se você gosta de acompanhar, você gosta do Daniel Arenas, da Irã Castillo, eu acho que você vai se sentir de alguma maneira involucrado em espanhol, esqueci como é que é em português, envolvido pela química dos dois. É aquela típica novela que, se o casal não tivesse química, podia jogar fora no lixo. De resto, as atuações, por exemplo, Daniel Arenas tem uma cena em que ele tem que chorar, porque vai morrer lá uma pessoa, né? Então ele está lá no hospital. Realmente o Daniel Arenas tem que segurar muito no carisma. Essa cena pedia uma nota alta e o Daniel Arenas não conseguiu dar a nota que a cena pedia. Então podemos dizer que ele deu uma desafinada na interpretação nessa cena. Aí você pode dizer, Zé, mas eu gosto muito do Daniel Arenas, fico excitada com ele, lábios coisados e tudo mais. Tudo bem, minha filha, mas eu não estou fazendo aqui uma crítica de afrodisíaco, eu estou fazendo uma crítica de novela. Então, assim, como ator, nessas cenas assim mais impactantes, ele deixou a desejar.
Mas de resto ele está fazendo bem ali direitinho na zona de conforto dele, assim como mais ou menos o William Levy, que não está canastrão em Café com Aroma de Mulher, mas também não tem a ousadia de sair muito daquele ambiente em que ele se sente mais confortável. Talvez daqui a um tempo, né, com mais experiência do teatro, aí a pessoa pode ficar um pouco mais ousada, né, na interpretação. Mas no todo não estou achando ruim não. Tirando a abertura, que a abertura dessa novela é a coisa mais preguiçosa que eu já vi na minha vida. Olha, pegaram simplesmente as imagens lá e foram colocando os nomes, não teve nenhum efeito, nada. Até as letras, a fonte que colocaram ali embaixo, muito, mas muito sem graça. Eu queria saber quem foi que fez essa abertura, porque com certeza a pessoa devia estar muito cansada, porque não fez absolutamente nada nessa abertura de SOS Me Estou Namorando. Eu gostei da música, a música está até legal e tudo mais, poderia ser uma boa abertura, o problema é que realmente a pessoa que fez não quis trabalhar. De atores também temos lá o Marcelo Córdoba, que vai ser o vilão, que não vai querer que ela se apaixone lá pelo Daniel Arenas, tá assim bem, tá meio canastrão. Canastrices mais via nesse primeiro capítulo. Bom, tem lá um núcleo de uma adolescente, que sempre tem que ter um núcleo chato de adolescente, né? Ensina-nos Derra também, apesar que na novela essa, né, SOS Me Estou Namorando, até que eu achei legalzinho ali a história da adolescente. É que eu já estou tão acostumado a ver histórias tão mais chatas, que quando uma coisa pelo menos não é tão entediante, até é de se aplaudir, né? É de louvar em pé. Esqueci de comentar sobre o Jorge Salinas, ainda bem que lembrei aqui no caminho para casa. Jorge Salinas também está nessa novela fazendo o papel de um cego. E nossa mãe, olha, ele para mim assim foi a maior decepção nesse primeiro capítulo. Ele não estava interpretando bem não aí como cego. Claro que depois acho que ele vai pegar o costume, mas logo no primeiro capítulo ele não encontrou o tom certo do personagem. O que é difícil, porque o Jorge Salinas é um ótimo ator, mas realmente aqui como cego, à primeira vista, não gostei muito não. Bom, com o tempo depois ele melhora. Vai ver que é igual ser pai, né? Porque ele começou sendo um péssimo pai e parece que agora ele está aprendendo aos poucos a ser um pai minimamente decente. Se você não sabe o que eu estou falando, assista o vídeo que eu fiz sobre o Jorge Salinas. Mas então, Zé, essa novela vai fazer sucesso? Eu acho que vai. Eu acho que ela atende à necessidade daquele público ali, que é o público das 6 da tarde lá no México, né? Totalmente diferente, por exemplo, de Bem Ser El Passado. Mas eu percebo que a televisão realmente ela quer voltar um pouco a fazer essas novelas clássicas, como por exemplo La Desalmada, que não tem qualidade nenhuma, mas que tem umas características do clássico, né? Aquela coisa um pouco mais exagerada, mais sobreactuada, todo mundo interpretando mal. Bom, e SOS Me Estou Namorando, eu acho que termina com um saldo positivo. Não é uma novela que eu vou assistir, né? Acho o primeiro capítulo, talvez assista, ou vou assistir assim, cada semana talvez assista um, né? Só para ir acompanhar, mas não é uma novela que digamos que vai me enganchar. Agora eu acho que sim, que vai agradar, principalmente as fãs do Daniel Arenas. Se gostou dessa crítica, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se não tiver inscrito, inclusive escreva aí embaixo nos comentários qual das novelas do Daniel Arenas que você viu, que você mais gostou. Eu nunca vi nenhuma novela assim, bom, talvez Teresa, mas ele era ali coadjuvante, né? Total. Lembrando que aqui no canal tem um vídeo falando da nova namorada do Daniel Arenas. Se você não viu, assista. É uma menina Miss Colômbia que perdeu a perna, uma história bem triste. E ao que tudo indica, eles estão juntos. Então veja esse vídeo se você ainda não viu. No resto, estou achando até positiva a novela. Eu daria para o primeiro capítulo, eu daria nota 7. Mas nota 7 porque realmente não é o tipo de história que me agrada. Não, né? Não é uma coisa assim que seja o meu gosto. Se fosse, talvez eu daria um 8,5. É porque realmente as preguiças foram muito grandes. Tá passando aqui o trem. Acho que eu vou pegar o trem, meu povo. Então, mentira, eu moro aqui perto do jardim. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.